Bom, meus irmãos, eu vou falar sobre um tema hoje que acredito que todos aqui conhecem de cor e salteado. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 6, no versículo 9 ao 13. Se você não quiser abrir, não tem problema, porque você vai conseguir repetir isso, que a gente vai falar todo mundo junto. A gente vai ler todo mundo junto. Prontos? Vamos lá. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez esse seja o trecho mais conhecido de toda a Bíblia, a oração do Pai Nosso. E acredito que até os que não sejam cristãos saibam de cor e salteado. E talvez em toda a sua caminhada cristã você já deve ter ouvido ou visto, né, várias pregações ou várias interpretações, passagens ou histórias sobre essa oração. E é a oração modelo deixado por nós, né, para nós, por Cristo. E hoje vai ser mais uma dessas vezes. Sinto lhe informar se você já está muito carregado sobre o que já falaram sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso essa manhã. Se você pudesse usar uma palavra, apenas uma palavra, para definir essa oração, qual você usaria? Bom, pense aí com seus botões. Eu vou dizer a que eu usaria. Eu usaria relacionamento. Eu diria que essa palavra definiria essa oração. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho aqui ao contexto. Esse trecho ele não está isolado na Bíblia, ali onde a gente pega e aqui está uma chave, né? Ele faz parte de um quadro maior, que é o famoso Sermão da Montanha. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, essa oração também é apresentada, mas ela é de uma maneira um pouquinho diferente. Lá os discípulos pedem que Jesus os ensine a orar, né? E o contexto, na sequência dessa oração, ela é um pouquinho mais curta, mas fala de constância. Pedir, 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 bata, vamos bater. Ele usa até uma parábola para exemplificar. Já que em Mateus, essa oração está dentro do contexto do Sermão da Montanha. E ela faz parte da proclamação, nesse contexto desse Sermão da Montanha, a proclamação do reino dos céus. O reino de Deus, né? E se a gente parar para analisar esse sermão que começa no capítulo 7 do capítulo 5 até o 7, a gente percebe que o reino dos céus, ele é baseado na justiça interior, não é na justiça exterior, né? Essa justiça interior é por meio da fé no rei. E daí a gente vê os embates que Jesus tem contra a hipocrisia religiosa dos fariseus. Porque eles vou me aparecer, vou fazer, mas o coração, ele conhecia, não estava legal. E nós percebemos que a lei divina é muito mais profunda do que apenas ritos e regras a serem seguidas. E a justiça desse reino é baseada nessa lei divina. E a obediência a essa lei é baseada na lei divina e na obediência dessa lei. Mas não por motivações. Eu vou obedecer porque tem que fazer, por motivações erradas. Ou alguns atos mecânicos. Eu vou porque faz parte da minha rotina, eu faço porque faz parte da minha rotina. Eu nem sei por que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. Mas uma disposição correta do coração.
Então, se a gente pegar o início do capítulo 6, Jesus fala sobre esmola, oração e jejum. E ele pega esse tripé da espiritualidade judaica, que era muito forte. Os fariseus se gabavam, porque eles davam esmola, né? Cumpriam os ritos, queriam orar em pé nas sinagogas para todo mundo ver. Ele pega esse tripé dessa espiritualidade judaica e coloca em xeque, por causa da motivação do coração. Era algo mecânico, movido pela motivação errada, né? Queriam reconhecimento, parecer ser espiritual, santo, piedoso. Aquela propaganda da espiritualidade que visa os benefícios, que visa os elogios. E Jesus está colocando um xeque aqui, está colocando um contraponto justamente nisso. E mais especificamente sobre a oração, no versículo 6, ou melhor, no versículo 5 ao 8, ele fala o seguinte, versículo 6, do 5 ao 9, na verdade. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. E aqui, como eu falei antes, os atos mecânicos, né? Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. E aqui ele não está fazendo uma crítica à oração pública, especificamente, tá? Que a gente deixe claro. Oração em grupo, podem vir na oração das terças-feiras, nas 6 da manhã, tá? Ele não está criticando isso. A gente tem que orar junto mesmo. Ele está criticando a hipocrisia e a falta de intencionalidade no relacionamento com Deus. E, embora a gente saiba que essa oração, infelizmente, se tornou uma repetição vazia para muitos, o nosso objetivo é redescobrir a intenção que Jesus colocou em cada frase dessa oração hoje. E eu falo isso porque ontem eu fui num jogo, eu jogo num time de futebol, né? E o pessoal sempre se reúne para fazer a oração antes do jogo. E a gente vê que é oração vazia. A gente vê que é oração vazia. É palavras só por palavras. Não tem a intenção do coração, infelizmente. Bom, mas você já viu alguém que quando vai orar parece outra pessoa? Você já presenciou? Alguém quando vai orar muda o tom de voz? Começa a falar umas palavras mais difíceis, excelentíssimo, excelso Senhor, e começa a introduzir umas palavras que não usa no dia a dia. E às vezes não é nem por mal, é uma cultura que foi induzida durante toda a sua criação e inconscientemente acaba fazendo isso. E se você faz isso, não tem, porque na sua concepção é um ato de respeito, submissão a Deus. E quando ora em secreto lá no seu quarto, você faz da mesma forma, glória a Deus por isso. E não é sobre isso que eu estou falando, nem Jesus. Ele está falando aqui sobre querer se aparecer. E isso me remete aos estudos que a gente está fazendo na quarta-feira sobre o ego. O fazer para se aparecer. A gente tem falado bastante sobre isso no estudo de quarta-feira, tem sido bem legal. Mas eu não vou entrar muito nesses pormenores. E quando Jesus fala que para a gente se retirar, para a gente orar, está falando para a gente se retirar de tudo aquilo que nos distrai, atrapalha essa comunhão verdadeira com Deus. Então, por isso que no início eu falei que a palavra que eu escolheria era, para definir essa oração, seria relacionamento. Ele quer que a gente se retire e se relacione diretamente com Ele. Embora o relacionamento com os irmãos é muito importante, porque a gente é um corpo, né? E ele também está ensinando a intenção nessas palavras que estamos colocando.
quando a gente está colocando o coração, não importa se é repetição, se a gente está colocando o coração. Inclusive, a gente já usou alguns livros de orações aqui para fazer abertura de culto. A gente canta, os cânticos são repetições. Mas se a gente coloca o coração naquilo que a gente está fazendo, isso é o importante. E muitas vezes a gente, como crente, né, não repete oração, mas o nosso coração está no automático. Deus, obrigado por esse alimento. Senhor, que o Senhor abençoe esse culto. E a gente fala por ato mecânico e muitas vezes não está nem pensando naquilo que a gente está orando. A gente não está se relacionando com Deus. Tiago 4, no versículo 2 e 3, ele fala o seguinte: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então, existe também a questão do egoísmo, muitas vezes. E é fato que a gente não sabe orar como convém. Mas ele nos deu esse modelo, esse guia. E John Wesley falou o seguinte, John Wesley, um teólogo do século, não me recordo qual, acho que século 17 ou 18, ele falou o seguinte: o objetivo da sua oração não é informar a Deus como se Ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar, pensar no sentido dos seus desejos mais profundos. As nossas orações são o verdadeiro teste dos nossos desejos. Aquilo pelo qual não podemos orar, também não deveríamos desejar. Pois bem, vamos a um pouquinho mais, antes da gente entrar em cada petição. Existe uma característica marcante nessa oração, bem marcante mesmo, que é a primeira pessoa do plural em toda a oração. O Pai é nosso, o pão é nosso, o pedido e o perdão é para nós, as ofensas e dívidas perdoadas são a nós, o livramento da tentação e do mal é a nós. Então, Jesus, ele pede esse relacionamento com ele, individual, mas ele ensina isso com uma oração de caráter comunitário e pessoal, porque é Pai Pai nosso, mas é nosso, não é o meu papai, meu paizinho. Tem até, acho que tem uma música agora, está um pouco na moda, eu quero fazer carinho na barba do papai. Não ouvi, só ouvi essa frase assim. Me corrija se eu estiver errado, não fui atrás para pesquisar, me veio isso na cabeça agora. Na oração do Pai Nosso, a intimidade com Deus reflete uma vida em comunidade. E a vida em comunidade reflete uma intimidade com Deus. Bom, a gente tem 3 petições iniciais focadas em Deus, glória, reino, vontade, e 3 petições focadas nas necessidades da comunidade, necessidades básicas, o perdão e a perseverança. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus. Essa primeira frase, ela já estabelece um aspecto de relacionamento e reverência, e um tipo de ruptura com a cultura da época judaica. No Antigo Testamento, Deus foi chamado de Pai cerca de 14 vezes. Se a gente pegar a Bíblia, né, e pesquisar, fazer uma pesquisa, 14 vezes Deus é chamado de Pai, e todas elas no sentido de criador ou protetor da nação de Israel. Em Isaías, um exemplo, né? Isaías 63, 16. Entretanto, tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso pai, desde a antiguidade te chamas nosso redentor. E no judaísmo, era desrespeitoso chamar Deus dessa forma. Quer ver? João 5, 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus.
Então, Jesus aqui, ele abre um caminho para o Abba, né? Papai querido, pai querido, íntimo, é uma relação próxima. E aí, se a gente fizer um contraponto do Antigo Testamento para o Novo, no Novo Testamento, Deus é chamado de Pai 272 vezes. Só que essa intimidade, ela exige reverência. Deus não é um pai frouxo. Ele é um pai que está nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Ele é elevado, ele é santo, glorioso. Ele está, ao mesmo tempo que ele está próximo de nós, ele está elevado. E essa intimidade sem reverência, muitas vezes gera um orgulho espiritual. E faz a gente pensar que a gente já sabe de tudo, que a gente é o cara. E a reverência nos lembra que Ele é o nosso Redentor, e Ele é o Criador, o chefe de todas as coisas, o Rei. 1 Crônicas 29:11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há no céu e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Bom, Pai nosso que estás nos céus, intimidade e reverência. Santificado seja o teu nome. Entramos agora na segunda frase, segunda petição. Mas como a gente pode santificar algo que já é santo? Isaías 29:23 fala o seguinte: pois quando ele e os seus filhos virem a obra das suas mãos, ele aqui no caso Israel, no meio deles, santificarão o meu nome, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Aqui a NVI traz como tradução, ao invés de santificarão, reconhecerão a santidade, nesse versículo. Quando a gente fala santificado seja o teu nome, a gente está pedindo, Deus, que teu nome seja honrado, temido e respeitado por nós e por todos. É um pedido para que Deus nos ajude a viver de tal forma que o seu caráter seja refletido em nosso comportamento, que a gente não envergonhe Ele. E se a gente pegar, né, não tomeis o nome de Deus em vão, é justamente isso. Santificar o nome de Deus é não usar o nome de Deus em vão, não só com palavras, mas com as atitudes, não viver uma vida vã. Pedir para Deus que o seu nome seja santificado é pedir, Pai, nos ajuda a viver de forma que a gente não envergonhe o teu nome. Lutero, quando ele no catecismo menor dele, quando ele faz uma análise sobre a oração do Pai Nosso, ele fala o seguinte: é nosso dever sempre nos portarmos e nos comportarmos como filhos piedosos, para que Ele, Deus, não receba vergonha, mas honra e louvor de nós. E isso vem pela fé, obviamente. E é uma fé verdadeira que se demonstra em obras, em atitudes que engrandecem o nome de Deus. Infelizmente, a gente vê, meus irmãos, muita gente envergonhando o nome de Deus, fazendo atrocidades em nome de Deus. E muitas vezes, tu é cristão, porque e começam a criticar por causa das pessoas que envergonham o nome de Deus, sem mesmo nem conhecer. Só porque ouviram falar que tal pessoa fez aquilo, tal pessoa fez isso. E que a gente não seja essas pessoas. Então, quando a gente ora, santificado seja o teu nome, Deus, Senhor, que eu não envergonhe o teu nome. Me ajude, Espírito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa pedir que o reino de Deus venha a nós? Acho que isso está intimamente ligado ao que a gente falou agora. Santificado seja o teu nome. Viver uma vida que apresente esse reino. Pedir que o reino de Deus venha a nós, e a gente aqui está no contexto do Sermão do Monte, que é a proclamação desse reino, é pedir que
Deus manifeste esse reino através de nós, que somos seus súditos. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, fala: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. A gente não vai entrar no mérito do contexto desse texto, mas aqui ele afirma que a gente é embaixador. E é curioso que na sociedade atual, eu não sei dizer se na época de Cristo era assim ou não, mas hoje uma embaixada é parte do território que ela representa. E as leis que valem lá na embaixada são as leis do país daquela embaixada. E nós, como embaixadores, como representantes desse reino, obedecemos à lei desse reino. E somos agentes e cidadãos desse reino. E o reino de Deus vem quando a vontade de Deus é feita por seus agentes. Seja feita a tua vontade. E essa é a essência da submissão a Deus, né? Reconhecer que a vontade do Pai é perfeita, e mesmo que doa, ela vai acontecer, independente da nossa vontade. E para nós fazermos a vontade do Pai, a gente tem que conhecer, certo? E como que a gente conhece? Leitura da palavra, comunhão e oração. Colossenses 1, versículo 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios de do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecer a vontade de Deus, meus irmãos. Eu fui jovem, né? E acho que ainda sou. Mas eu lembro que na minha adolescência a gente ficava preocupado, Senhor, qual a profissão que o Senhor quer para mim? Qual a tua vontade para a minha vida? Quem é a esposa que o Senhor quer para mim? A gente ficava, né, nessa oração, Meus irmãos, a vontade de Deus está revelada na Bíblia. Viva a sua vida de acordo com a Bíblia. Faça as suas escolhas de acordo com o que Ele revelou na Bíblia. O Espírito vai conduzir. Eu não estou dizendo que Deus não pode pegar e falar, não, você vai estudar isso. Ele pode falar, Ele é Deus. Mas a gente não vê isso acontecer com frequência. Então, a palavra de Deus é a revelação da sua vontade. E Ele já revelou o que Ele quer da gente. Vão por todo mundo, pregam o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Façam discípulos. Sejam minhas testemunhas. Essa é a vontade de Deus para nós. Que o teu reino venha e que a tua vontade seja feita. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Bom, a gente falou aqui das 3 primeiras voltadas e focadas em Deus, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aqui ele começa agora a falar das necessidades da comunidade. Ou melhor, essa oração traz esses aspectos. No contexto da época de Jesus, muitos trabalhadores eles eram diaristas e viviam com o mínimo para aquele dia, para a sobrevivência, né? Então, a gente pode dizer que essa parte da oração é um clamor pelo básico da sobrevivência. Inclusive, Jesus usou parábolas que mostram exatamente isso, trabalhadores que eram chamados pelo Senhor ali para trabalhar na videira, na lavoura, não lembro, e ele ia durante o dia achando trabalhador até no meio da tarde, e aí no final do dia ele foi lá e pagou os trabalhadores, os que foram contratados no início do dia reclamaram porque receberam o mesmo que foram contratados no meio da tarde. Então a gente tem esse exemplo mesmo, que os trabalhadores recebiam por dia, né?
Meus irmãos, você já parou para pensar nos excessos que a gente vive hoje? Nossa cultura ocidental? A gente vive uma realidade do excesso, do lucro, da busca por mais. E talvez essa parte da oração possa ser um choque para você. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. As nossas orações, elas revelam os nossos desejos, meus irmãos. A gente está orando pelo pão nosso, que é aquilo que é suficiente, ou a gente está pedindo pelos excessos? No versículo 19 desse mesmo contexto do Sermão do Monte, Jesus fala o seguinte: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Que paulada. Nessa cultura nossa, em mim é uma paulada. Em mim é um tapa bem no meu rosto. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com minha aposentadoria nesse governo, eu não sei se o INSS vai dar conta, e a gente esquece de depender dia, a cada dia de Deus. Então, essa petição é nada mais do que um clamor por dependência e contentamento com aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Provérbios 38, 8 e 9 falam o seguinte: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando eu farto, não te negue, e venha a dizer quem é o Senhor. Tem um outro, não sei se é o mesmo, acho que é essa versão que eu peguei aqui, mas se eu for pobre, eu não roube e não venha te envergonhar. Quando, mais uma vez, Lutero faz uma análise sobre essa petição, ele fala sobre todos os processos necessários para que a gente venha usufruir do pão na nossa mesa. Deus cuida de tudo, para que a gente tenha o básico, né? Desde os campos, onde o trigo é plantado, até os governantes, as políticas, as guerras, muitas vezes. Então, essa petição é apenas um reconhecimento que revela, na verdade, uma dependência e constância, um reconhecimento da dependência constante de Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Ou perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, em algumas outras versões, né? Essa parte é muito pesada também. Muito fácil adorar a Deus, né? Deus, reconheço que Tu és grande, Tu estás nos céus, que o Teu nome seja santificado. Mas quando a gente pede para nós, as petições dessa oração são pesadas. Essa é a parte é pesada. E Jesus reforça depois nos versículos seguintes também, no 14 e no 15. Somos o povo perdoado, e por isso devemos perdoar. A sua dívida com Deus era infinita, minha dívida com Deus foi infinita. E o meu devedor deve infinitamente menos a mim do que eu devo a Deus. E ele faz essa comparação, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos. O mínimo que se espera de alguém perdoado é perdoar. A gente tem que ter o mesmo comportamento do Pai. Por isso somos chamados de cristãos, né?
Porque Cristo foi o mestre, o exemplo, o nosso Redentor, e nós somos discípulos que devemos aprender com esse mestre e fazer aquilo que esse mestre pede. E o perdão é um dos princípios básicos do reino, e talvez é o grande teste da vida em comunidade. Mateus 18, 23, 25, fala da parábola do servo que não queria perdoar. E mostra que se não há perdão aqui, muito provavelmente você não alcançou o perdão aqui. Você não sentiu e viveu esse perdão. Porque aquele que é perdoado, perdoa. Não estou dizendo que não vai acontecer as consequências dos erros aqui na nossa terra. Existem as consequências, talvez o relacionamento é quebrado, mas o perdão é algo que não mais pesa no seu coração. Você consegue viver tranquilamente. Porque senão você fica amarrado durante toda a sua vida, remoendo coisas que aconteceram. E você não consegue viver, você está preso. Então, o perdão é a liberdade do espírito. E são as nossas dívidas perdoadas e os nossos devedores que perdoamos. Perdoar é um ato de amor e reconhecimento que a gente também precisa ser perdoado. No versículo 47 do mesmo capítulo, não, acho que em outro capítulo, eu não anotei aqui. É em Lucas, gente, me perdoem, mas fala o seguinte, Lucas, algum capítulo no versículo 47. Por isso afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Se você diz que ama, você perdoa. Porque quem não ama, não pode ver a Deus, né? Como eu falei, eu não estou falando das consequências, né? Dos erros, das flechas que talvez você sinta. Mas será que a gente pode orar isso com sinceridade, meus irmãos? Eu estou perdoando como Deus perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos. Se Deus perdoasse você como você perdoa, quem está com você? Ou quem está à sua volta? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus ensina a reconhecer que a gente é fraco. Reconhecer que a nossa natureza é pecaminosa, e a gente se inclina para a carne. E também reconhecer que o inimigo também tem poder à nossa volta. É um poder limitado por Deus, mas ainda assim tem poder. E o próprio Jesus, em João 17,15, faz essa oração por nós. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Pedir que Deus não deixe cair em tentação é pedir orientação e discernimento do Espírito. Para cada dia nosso nessa terra. Uma vida constante em espírito, em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. Em Gálatas 5,16, Paulo fala o seguinte: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Dessa forma, a tentação do maligno é resistida e Deus nos livra do mal de cada dia. A cada dia basta o seu próprio mal, né? Mas pedir isso é reconhecer que a gente é um agente ativo nesse processo. Ainda sobre o mal, Jesus falou que a gente vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo.
apesar disso, a gente vai ter, mas a gente não deve orar para que a aflição venha. Não é uma oração que um cristão deve fazer. Deus, que o Senhor me mande aflição. E pelo menos eu não enxergo dessa forma. A oração do Pai Nosso pede para que Deus nos livre das aflições, do mal. Ainda assim ela vem. E se ela vir, que a gente tenha esse conhecimento no Espírito, essa sabedoria de Deus, e que a gente não desanime em seguir em frente e fazer a vontade do nosso Pai, porque é Ele que nos sustenta. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por fim, aqui a gente tem o que é chamado na academia de doxologia, que é uma espécie de hino ou prece que louva e exalta a glória de Deus. Em 1 Crônicas, a gente já leu esse versículo, mas vou ler de novo, 29:11 fala: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há, nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Bom, vou falar uma coisa agora para vocês que talvez possa ser um choque. O consenso acadêmico sobre essa passagem é que isso não está nos originais. Isso foi uma adição posterior por escribas, porque não constam nos manuscritos originais. E por isso algumas traduções modernas não trazem isso, não trazem esse trecho. Mas existem manuscritos posteriores, como a Didaquê, que é um escrito ali do 1º século, que regia basicamente o que a igreja fazia, como fazia. Por exemplo, na Didaquê, eu não li a Didaquê, conheci ela essa semana, mas dizem que na Didaquê, eles dizem que os batizados, aqueles que vão ser batizados semana que vem, mas dizem que os batizados naquela época, após o batismo, proclamavam a oração do Pai Nosso. E consta essa parte. Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Algumas versões trazem para sempre e sempre. Amém. Então, muito provavelmente, a igreja primitiva, quando fazia a oração do Pai Nosso, ela encerrava dessa forma, com essa doxologia. E isso, praticamente o islamismo também faz isso. Quando eles encerram uma oração deles, tem uma doxologia final, que é essa exaltação da glória de Deus, né? Então, a igreja provavelmente encerrava dessa forma, e eu já vi, gente, vários vídeos na internet, vários não, eu já vi uns 2 vídeos na internet de pessoas sensacionalistas que dizem que estão adulterando a Bíblia e utilizando esse trecho como exemplo. Mas a gente precisa entender por que aquela passagem está ali, né? E se a gente parar para analisar, acabei de ler aqui 1 Crônicas 29, não existe nada errado com esse trecho, essa finalização da oração. Inclusive, na NAA que eu tenho, ela está até entre parênteses. Então, não há um erro teológico, e uma prática, já era uma prática finalizar essa oração dessa forma. Então, não se preocupem, não estão adulterando a Bíblia por enquanto. Bom, meus irmãos, chegamos à conclusão. Chamar Deus de Pai requer e revela intimidade com Ele. Santificar ou pedir que o teu nome seja santificado, o nome de Deus seja santificado, é justamente buscar, refletindo esse caráter de quem é santo. Pedir que o reino de Deus venha é entender que a gente é agente desse reino aqui. E que um dia esse reino vai ser consumado. Pedir que a vontade de Deus seja feita revela que somos submetidos a essa vontade. E também revela entendimento
que a vontade dele vai acontecer independente da nossa. Pedir pelo pão revela a dependência pelo básico. Pedir perdão, como perdoamos, revela que o perdoado também perdoa. E apesar do mal, temos a confiança de que Deus pode nos livrar e dar forças para que a gente resista e a gente não desanime. A caminhada, meus irmãos, é o processo. O processo é a caminhada, onde muitas vezes vão ter algumas pedras que a gente vai torcer o pé, vai machucar o dedão, mas Deus é quem está à frente nos conduzindo. A gente deve ter intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, submissão consciente para pedir que a sua vontade seja feita. E para que a gente possa, como corpo, ser representante do reino, pedimos pelas nossas necessidades básicas, reconhecendo que precisamos de perdão, e como perdoados, também perdoamos. E direcionados pelo seu Espírito, pedimos o livramento do mal diário. O rei já veio, e o reino é dele, e o poder e a glória. Esse reino já começou através da igreja. A construção desse reino já começou. E um dia vai ser completo, quando ele vier nos buscar. A oração do Pai Nosso é mais do que um amuleto, como se tornou durante séculos na história da igreja, mas é um modelo de intimidade, reverência e dependência de Deus. E essa oração é uma oração dos cristãos, não é uma oração da igreja A, B, C. E só quem pode tomar, eu não gosto de usar esse termo, mas dizer essa oração é para nós, é nossa, são discípulos de Jesus. Porque o Sermão do Monte começa, subiu ao monte e aproximaram-se dele, quem? Seus discípulos, e começou a ensiná-los dizendo, durante todos esses, depois de alguns dos ensinos, vem o ensino da oração. Então essa oração é para aqueles que são discípulos de Deus, discípulos de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, essa oração é o modelo de oração para você. Não sabemos orar como convém, mas Ele nos deixou a oração do Pai Nosso. Vamos orar, igreja? Pai, obrigado, Senhor. Não sabemos orar como convém. A gente sabe que o Senhor é Deus e nós não somos nada. Queremos te agradecer, Senhor, porque os teus ensinamentos são vivos e eficazes, Pai amado. Em nome de Jesus, que teu amor, Senhor, teu amor venha fazer morada em nosso coração, realmente, e que a gente entenda, Senhor, que teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória. Pai nosso que estás nos céus, que tenhamos essa reverência e essa intimidade contigo, Pai amado, de te chamar de Pai. Santificado seja o teu nome. Que não venhamos te envergonhar, Pai amado. Espírito Santo, nos conduza uma vida de honra ao teu nome. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita e que teu reino comece através de nossa vida, Pai amado. Somos agentes do teu reino, Pai. E para isso, Senhor, nos supre as necessidades básicas e que o nosso coração não se amarre aos tesouros desse mundo, Pai amado,
porque tudo aquilo necessário para a nossa sobrevivência, o Senhor vai nos fornecer, nos dar, porque é o Senhor quem provê, Pai amado. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, Deus, e que o nosso coração seja um coração perdoador, para que através de nós o Teu perdão também alcance as pessoas, as vidas, Pai amado. E não nos deixe cair na tentação e no mal, Pai. Livra-nos pelo Teu Espírito, pela Tua poderosa e forte mão, porque Tu é, como cantamos agora há pouco, Tu és o meu Deus, protetor, meu refúgio. Então livra-nos do mal, Pai amado, de cada dia, pois Teu é o poder, Teu é o reino, a glória, para todos sempre. Amém. E um dia Tu irás voltar, Senhor, e esse Teu reino será consumado, e o Senhor nos conduzirá pelas mãos para entrarmos na Nova Jerusalém.